O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e foi com Tiago e João para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama com febre, e eles logo contaram a Jesus. E ele se aproximou, segurou sua mão e ajudou-a a levantar-se. Então a febre desapareceu, e ela começou a servi-los. À tarde, depois do pôr do sol, levaram a Jesus todos os doentes e os possuídos pelo demônio. A cidade inteira se reuniu em frente da casa. Jesus curou muitas pessoas de diversas doenças e expulsou muitos demônios. E não deixava que os demônios falassem, pois sabiam quem ele era. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e foi rezar num lugar deserto. Simão e seus companheiros foram à procura de Jesus. Quando o encontraram, disseram: "Todos estão te procurando." Jesus respondeu: "Vamos a outros lugares, às aldeias da redondeza. Devo pregar também ali, pois foi para isso que eu vim." E andava por toda a Galileia, pregando em suas sinagogas e expulsando os demônios. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos irmãos e irmãs, eu fico pensando quanto trabalho nós demos ou damos para Deus. Vocês já imaginaram o esforço que Deus fez para vir e habitar no meio da gente? Com efeito, o Evangelho de São João proclama como grande verdade aquela jaculatória que nós repetimos todos os dias: o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O Natal, nós estamos há poucos dias de separação dessa grande festa dos cristãos, o Natal, tão sereno que inspira em nós alegria, tranquilidade. Mas, queridos irmãos, desde o nascimento, Jesus mostrou para o que ele veio. É por isso que ele dirá: "Eu não vim para ser servido, mas para servir, e dar a minha vida em resgate de muitos." Ele não quis nascer em um palácio e muito menos em berço de ouro. Nós sabemos as condições nas quais o Filho de Deus nasceu. Ele, sendo Deus, poderia escolher a maneira com que ele nasceria. Ele escolheu a bendita entre as mulheres, escolheu a mãe mais perfeita, que nunca existiu nem existirá alguém como ela, Maria Santíssima. Mas ele escolheu as condições mais deploráveis para nascer. Um casebre, que chamamos de gruta, de presépio. O Senhor, ele foi colocado entre as palhas. Enfim, ele queria mostrar com isso que ele, sendo Deus, se mortificava. Ele, sendo Deus, ele também fazia sacrifícios,
a fim de atender bem a obra que o Pai lhe confiara. Queridos irmãos, o apóstolo Paulo, em uma de suas cartas, ele diz que ele mesmo submetia o seu corpo a duras mortificações para que ele não caísse na tentação, para que ele, que depois de ensinar a palavra de vida, fosse apanhado em atitudes repreensíveis. Seria uma vergonha para aquele que anuncia a palavra, mas a sua vida não confirma aquilo que os lábios emitem. Então, queridos irmãos, o próprio Senhor, desde o seu nascimento, mostrou para o que veio. Não foi para receber glórias humanas. Ele veio numa condição pobre e desde o seu nascimento já o destino do Senhor era traçado. Ele foi perseguido por Herodes, os seus pais, Maria e José, tiveram que fugir com ele para o Egito. Quando ele foi levado ainda criança para o templo, o velho Simeão disse para sua mãe: esse menino vai ser causa de queda e de soerguimento para muitos em Israel. Uma espada de dor atravessará a tua alma para que os pensamentos de muitos sejam revelados. Eu estou dizendo isso para vocês, queridos irmãos, por causa desse evangelho que nós escutamos, segundo São Marcos. Vocês prestaram bem atenção que Jesus se levantou de madrugada. Para quê? Para rezar. Ele passou o dia inteiro curando, expulsando demônios. Ele primeiro curou a sogra de Pedro. Depois disso, a cidade inteira se colocou defronte à casa de Simão e André e levaram os seus doentes, possuídos, e Jesus atendeu a todos. Foi um dia extenuante. Certamente, o Senhor deve ter se recolhido um pouco, porque Ele era semelhante a nós em tudo, exceto no pecado. Os evangelhos falam que Jesus sentiu sede, fome, em alguns momentos até demonstrou também a ira, alegria. Ele precisava também repousar. Mas, queridos irmãos, ele nunca se dava o luxo e o privilégio de ficar além da conta na cama. Quantos de nós perdemos tempo, muito tempo, eu diria, até dormindo? Olha que daqui a um tempo nós vamos entrar na quaresma. E tem uma oração da igreja, escutem só, uma oração da igreja que diz assim: nesse tempo da quaresma, usar menos do sono, usar menos. Queridos irmãos, o Senhor então levantou-se de madrugada e se colocou em oração. Simão e os seus companheiros procuravam o Senhor e o encontraram e disseram para ele: olha, todos estão te procurando. A resposta do Senhor foi essa: vamos a outros lugares. Sabem o que significa isso, queridos irmãos? O Senhor faz um convite aos discípulos para avançarem. Olha, nós estamos nas primeiras páginas do Evangelho de São Marcos. Simão e os seus companheiros tinham conhecido o Senhor há pouco tempo. E olha, Simão ainda não tinha nem abandonado a sua casa. Quantas pessoas, e vocês já devem ter escutado isso acerbamente, alguns que não são a favores do celibato, dizem: olha, mas Simão também tinha sogra. Realmente, quando ele conheceu Jesus, ele tinha sua casa, sua família, ele não era burilado ainda. O que eu acho bonito nos evangelhos, queridos irmãos, é que Simão, ele vai sendo aperfeiçoado, como todos nós. O que é ser discípulo?
é seguir. Discípulo não é alguém já feito, mas é alguém que está sendo aperfeiçoado. São Filipe Neri dizia que a santificação não é trabalho de um dia só. A gente passa a vida inteira Deus moldando a gente, Deus nos moldando. Eu acredito muito que quando Deus nos apanha, somos como aquele tronco de madeira selvagem, e aí o Senhor vai dando a forma, porque nós éramos amorfos, ou seja, sem forma. Daqui a algum tempo, Simão vai até dizer para o Senhor: olha, nós deixamos tudo por tua causa, deixamos casa, família por tua causa, o que receberemos em retorno, em troca? E o Senhor disse: quem deixou tudo para me seguir, receberá nessa vida 100 vezes mais, com perseguição, e na vida eterna receberá a vida em plenitude. Queridos irmãos, portanto, avancemos no conhecimento de Deus. Vocês escutaram bem o evangelista São Marcos afirmando que Jesus não deixava que os demônios falassem quem ele era, porque os demônios sabiam da identidade do Senhor. Mas, queridos irmãos, conhecer a Deus é algo muito sério. A gente às vezes quer conhecer a Deus sem cruz. Já que o Evangelho cita Simão, todos nós conhecemos aquele episódio em que Pedro confessou a identidade de Jesus e lhe valeu os parabéns de Nosso Senhor. E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro, em nome de todos, respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tudo bem até por aí, mas quando o Senhor começou a falar do mistério da cruz, da ciência da cruz, do mistério pascal, quando ele dizia: o Filho de Deus vai ser desprezado, vai ser morto, mas ao terceiro dia ele vai ressuscitar, isso não agradou Simão, que chamou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Senhor, que isso nunca te aconteça, Deus te livre disso. Meus irmãos, o Senhor não mediu as palavras e deu essa resposta para Simão Pedro: afasta-te de mim, Satanás, porque os teus pensamentos não são de Deus, mas dos homens. Os demônios também conhecem Deus, sabem quem Ele é, mas um conhecimento todo defeituoso, cheio de lacunas. Queridos irmãos, se falou até de um fenômeno religioso nesses tempos que nós estamos vivendo. Alguém que não era do Brasil chegou a dizer: o brasileiro é religioso. Mas, meus irmãos, eu não sei até que ponto a nossa busca por Deus é sincera. Eu não sei se o que nós buscamos é mais a nós mesmos do que a Deus, mas eu digo que eu tenho afirmado isso na minha paróquia, na Diocese de Marabá, que quando a gente entra numa igreja católica, a gente só fica nela se a gente ama a Deus realmente. Porque na hora que eu entro, eu não vejo a imagem do ressuscitado, eu vejo o crucificado. E vocês sabem quantos de nós sofremos preconceitos daqueles que não são católicos, que dizem assim: olha, os católicos adoram um Deus morto. Olha, anteontem, ou melhor, no domingo, nós celebrávamos a festa da Epifania do Senhor. Vocês lembram que os magos, homens inteligentíssimos, sábios, conhecedores da ciência, reconheceram Deus numa criança. Uma criança que só sabia chorar. Uma criança, a gente sabe como é uma criança, precisa de cuidados. A gente quer que Deus cuide da gente. E aqueles magos tiveram tanta fé que eles reconheceram Deus numa criança. Eles estavam ali de uma forma desinteressada. A gente só fica com Deus se Ele fizer milagres. A gente só fica com Deus se Ele mostrar o seu poder. Agora, se Ele ficar em silêncio, na Eucaristia como Ele fica,
Se ele fica crucificado com a aparência de morto e uma criança, a gente não se interessa por esse Deus, não. A gente quer o Deus dos milagres, o Deus da ressurreição. E isso não é fé sincera, não, queridos irmãos. A gente não costuma dizer assim que amigo é aquele que fica também nas horas difíceis. Na hora difícil é que a gente descobre se fulano é nosso amigo. Aí a nossa fé também é provada e realmente nós mostramos que temos fé quando nós suportamos o silêncio de Deus, como os magos no dia da Epifania. E uma coisa, queridos irmãos, que eu não tinha observado, mas é pensamento do Padre Pio de Pietrelcina. Nossa Senhora não está em nenhum momento presente na glória de Cristo. Padre, explique isso melhor. Vocês já viram Nossa Senhora em algum milagre de Cristo? Com certeza vocês dirão, nas bodas de Caná. Sim, mas foi ela quem motivou aquele milagre, e ela já sabia quem era Jesus. Se ela pediu um milagre, foi por causa dos discípulos, que ainda não sabiam quem era Jesus de fato, porque o Evangelho de São João, capítulo 2, que narra as bodas de Caná, encerra dizendo: esse foi o início dos sinais de Jesus. Ele o manifestou em Caná da Galileia, manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Em quais momentos Nossa Senhora vai estar presente na vida de Cristo? Quando ele era criança, adolescente. Tem um período que também a Bíblia não fala nada sobre a vida de Nosso Senhor, dos 12 aos 30 anos. Ali era o silêncio de Deus. Quando Nosso Senhor começa o seu ministério com milagres, pregações que causavam grande admiração, Nossa Senhora desaparece. Depois, quando é que ela volta? Quando o Senhor está crucificado. Todo mundo foge, todo mundo que tinha recebido milagres, e Nossa Senhora fica com Jesus. Depois vem a ressurreição, todo mundo volta de novo para cá. Agora ele está ressuscitado, Nossa Senhora desaparece de novo. Até me arrepio dizendo isso, porque é como se os evangelhos quisessem mostrar Nossa Senhora para nós como mulher forte, como mulher de fé. Ela está naqueles momentos em que nós não suportamos estar. No momento do silêncio de Deus. Quando ele é criança, quando ele é adolescente, quando ele está crucificado. Oh, queridos irmãos, que o Senhor nos ajude a ter uma fé verdadeira nele. Eu quero finalizar dizendo para vocês, a melhor maneira de conhecer a Deus é na igreja. Não tem outro lugar. Aqui é a universidade, a faculdade, onde nós adquirimos um conhecimento perfeito de Deus. O que nós temos escutado muito por aí é um Jesus avulso, um Jesus sem igreja, não precisa, um Jesus assim, eu duvido muito, pode ser tudo, menos o Jesus de Nazaré, o Jesus Filho de Deus. É um Jesus que parece mais um mutante. Um mutante. Quantos se separaram de nós ao longo desses 2000 anos, queridos irmãos? E na Igreja Católica nós temos um Jesus original, não Xerox, não um Jesus segunda versão. O Jesus original é aquele que vem da Igreja Apostólica, queridos irmãos. Então cuidado, os demônios também conhecem a Deus, mas um Jesus sem cruz, um Jesus só de milagres, um Jesus que resolve minha vida, né? Que dá o carro do ano, mas que nunca me ajuda a partilhar. Essa teologia da prosperidade que ensina tanto só a receber, receber e nunca a dar. Veja que na Igreja Católica a gente aprende tanto também a ofertar, a oferecer para os outros. Eu disse que ia concluir, mas vou concluir com uma história. Estava tendo um debate há muito tempo, transmitido por uma TV brasileira, uma discussão entre um sacerdote e alguém que não era da Igreja Católica. E, queridos irmãos, alguém criticava as pseudo-igrejas de cobrarem
tanto? E a pessoa, como uma maneira de se defender, disse: mas a Igreja Católica também pede espórtulas para missas de aniversário, de casamento, de defuntos. E uma leiga respondeu de uma forma brilhante e sábia. Ela disse assim, digo a ela: a Igreja Católica realmente pede, mas ela investe em obras sociais, e não para comprar patrimônio em Miami, etc., para enriquecimento pessoal. Olha, que a vontade era de entrar na televisão e dar os meus parabéns para aquela mulher, né? Realmente, queridos irmãos, na Igreja Católica nós aprendemos a partilhar. Que Deus nos conceda, então, o conhecimento perfeito, como Jesus quer, de Deus. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.